segunda parte da aula, vamos discutir o uso de cerâmica branca na construção. Cerâmica branca acaba tendo essa denominação porque ela é produzida com um tipo de argila mineral mais específico e puro, que é o caolin, que tem como principal fonte a caulinita. A grande diferença para ele ter essa coloração menos avermelhada da cerâmica é pelo fato de não conter ferro na composição, podendo produzir componentes com tons mais claros, né, que se assemelham às porcelanas. Os principais componentes construtivos consumidos na construção, o principal deles são as placas de revestimento, acaba sendo o principal mercado consumidor, acompanhado um pouco da parte de louças sanitárias, que são a parte de pias e vasos sanitários, e refratários na parte de área de externas e de churrasqueiras. Diferentemente do mercado de cerâmica vermelha, o mercado de cerâmica branca é um mercado de alto valor agregado, menos empresas atuando e de forma menos pulverizada, maiores grupos empresariais e de maior porte, e principalmente caracterizado por um controle setorial da qualidade, onde a qualidade dos componentes ela é avaliada através de um programa que envolve empresas de terceira parte que certificam o acompanhamento e a qualidade dos produtos distribuídos na construção civil, onde o índice de não conformidade dos produtos é bem menor. Placas cerâmicas, então, são esses materiais que tradicionalmente são usados para revestir os pisos e as paredes internas, dando acabamento principalmente da arquitetura interna e de interiores das edificações. As placas cerâmicas, tipicamente nós temos as peças esmaltadas e não esmaltadas, né, onde geralmente a esmaltada pode passar por um processo de biqueima, né, primeiro faz o corpo cerâmico, depois produz o esmalte e a vitrificação em cima dele. Existem também peças que não são necessariamente esmaltadas ou que se não quer ter brilho e essa vitrificação não é tão importante no quesito de impermeabilidade ou de resistência à abrasão da peça cerâmica. Nós chamamos de tardosa a face da peça inferior, que ela é projetada com uma certa rugosidade para facilitar a ancoragem e a fixação nas argamassas de assentamento quando executamos um assentamento de piso ou até mesmo de um azulejo. As propriedades mecânicas, propriedades que são avaliadas nas placas cerâmicas principais, temos um controle dimensional importante e tolerâncias que devem ser respeitadas das placas, inclusive planeza e tortuosidade das peças. Porosidade dela, avaliado pelo ensaio simples de absorção de água, que mede apenas a quantidade de água que ingressa pelos poros permeáveis da cerâmica. Resistência à flexão, para resistir a cargas concentradas ou a impactos decorrentes do uso, e algumas outras propriedades relacionadas à expansão que a cerâmica pode ter ao longo do tempo por presença de alguns compostos que acabam na calcinação se desidratando e que posteriormente podem hidratar tardiamente, gerando uma expansão da peça não desejada, que precisa ser controlada. A parte do esmalte, ou essa parte mais superficial, acaba fornecendo outras propriedades para as placas cerâmicas. A mais importante delas, talvez, é a resistência à abrasão, porque os arquitetos e os engenheiros precisam especificar cerâmicas compatíveis à condição de uso dos ambientes, por exemplo, hospitais, áreas de acesso de metrô, áreas de cozinha laváveis em relação a áreas internas, né? Todas essas têm condições de uso diferentes, quantidades de intensidade de uso diferentes em função da região em que se encontra. Resistência ao risco, porque muitas vezes as peças cerâmicas acabam sendo materiais de acabamento interno, com valor arquitetônico e estético, onde o risco pode apresentar uma perda, uma depreciação do aspecto estético da peça. Não, é bastante importante a questão de coeficiente de atrito, porque a cerâmica não pode ser excessivamente lisa, porque ao ser molhada ela pode prejudicar a aderência dos sapatos e levar as pessoas a acidentes e escorregamentos graves.
Então, a questão de projetar uma rugosidade, até mesmo uma rugosidade não perceptível a olho nu, né, que ocorra numa escala nanométrica, é importante para evitar esse tipo de problema. A questão, diferente do componente da cerâmica vermelha, a cerâmica branca, ela passa a ter um critério importante relacionado à facilidade de limpeza e ao manchamento que ocorre devido ao uso de produtos químicos que são usualmente empregados nas residências, como detergente, desengordurantes e diversos produtos de natureza de limpeza doméstica. E a limpabilidade é um aspecto importante porque preserva a qualidade estética das placas. E se essas podem sofrer ataque químico quando se usa elementos químicos de maior alcalinidade, como água sanitária ou até mesmo produto ácido. Aí uma seção transversal de uma microscopia, né, feita de uma imagem de microscópio eletrônico, feito de um piso cerâmico, para vocês terem uma ideia da mudança da porosidade que ocorre nesse material. A camada superficial, que é essa que tem maior resistência à abrasão ou maior impermeabilidade, ela costuma ser uma camada compacta, sem presença de defeitos de grande dimensão, e é ela que confere as propriedades mais de impermeabilidade, resistência à abrasão. O engobe e a camada de suporte já são, a camada de baixo já é a parte do corpo cerâmico, onde a porosidade já é bem maior, e no que se procura aqui é da rigidez da placa, a resistência mecânica dela e outras propriedades. O substrato onde é fixada a placa é mais poroso ainda, no caso a argamassa, né? Então, a gente tem condições de vitrificação diferente das placas, e a vitrificação é o que confere aquela questão do brilho às placas. Para se atingir a vitrificação, a gente tem que fundir uma boa parte dessa camada que tem os fundentes, né, que são os álcalis, e que acabam facilitando esse processo de vitrificação e formação dessa camada inorgânica, geralmente amorfa, sobre a superfície dos materiais, que dá o aspecto similar ao vidro. As placas cerâmicas, elas existem em uma codificação no mercado que identificam por siglas os diferentes processos de fabricação dela, se é feita por extrusão, prensagem ou algum outro processo alternativo, e o nível de absorção de água que a placa tem, e isso muda a nomenclatura no qual o mercado se refere às placas cerâmicas. Então, níveis de absorção muito baixos são placas de categoria 1, acima de 3% categoria 2 e acima de 10% categoria 3. E aí surgem as nomenclaturas de mercado, né? Então, por exemplo, as placas cerâmicas com absorção de 6 a 3% são conhecidas no mercado como grès cerâmicos, né? Geralmente a gente usa essa terminologia para se referir a pisos rústicos de construção que acabam tendo maior resistência mecânica e ao impacto e à variação térmica, inclusive condições que podem ocorrer em alguns países frios, como gelo e degelo. É uma peça que apresenta uma absorção de água entre 0,5% e 3%, voltada para um uso externo, não é geralmente usada para ambiente interno. Pode ou não, pode ter vitrificação, pode ou não ter vitrificação, mas a maior parte acaba tendo, principalmente as cerâmicas vermelhas, né? Então existem algumas placas de lajotas de grès cerâmica vermelha, que acabam sendo lajotas avermelhadas e usadas para área de garagem, área externa de edifício, até grès cerâmico de cerâmica branca, tem um aspecto mais branco, né, e mais acinzentado, até o grès porcelanato, que acaba sendo uma categoria especial de materiais, feitos de forma diferente do conceito da produção das placas cerâmicas convencionais, em que acaba entrando uma engenharia diferente e uma quantidade de fundentes diferentes para produzir a peça, onde é uma peça de extrema absorção de água extremamente baixa. São o caso dos porcelanatos. Então, porcelanatos, como o mercado conhece, são produtos cerâmicos cuja absorção de água é menor do que 0,5%. É um material que quase não tem porosidade. Como é possível fazer esses materiais? São materiais que usam as matérias-primas
É feito maior quantidade de feldspato e não tanto com argila. Pode ter sílica também, mas esses materiais passam por processos de moagem, onde geram partículas micrométricas e que são engenheiradas as distribuições de tamanhos dela para conseguir um empacotamento do material em pó de alta eficiência, prensá-lo para reduzir os vazios e depois submeter a temperatura de sinterização e conseguir, através do processo de contorno de grãos, a fusão em grande parte desses contatos de grãos, conseguindo produzir uma cerâmica cuja porosidade residual que fica na peça seja muito baixa, ou seja, menos de 0,5%, e a base da fusão é feita à base dos componentes do feldspato, que tem os álcalis, como sódio e alumínio, como elementos de fundentes, que vão baixar a temperatura de fusão e vão aumentar a sinterização no contorno de grão, do contorno do pó. Resistência à flexão, que é avaliada pelo ensaio de 3 pontos, né, que é onde são colocados 2 apoios e a carga é aplicada no meio do vão da placa, são muito recorrentes, então se obtém geralmente o parâmetro de carga de ruptura que as placas resistem, e é claro que se a espessura da placa é maior, a carga de ruptura acaba aumentando, mas também o módulo de resistência à flexão, onde a seção de espessura e largura da peça são parâmetros importantes para definir essa propriedade de resistência à flexão, conhecido como módulo de ruptura-flexão, que é efetivamente o cálculo da resistência, levando em conta a rigidez da peça, que é essa relação de seção de largura e espessura da peça, para determinar essa resistência expressa em MPa. Diversos experimentos, a gente acaba encontrando sempre uma relação direta entre a resistência e a absorção para placas de tipicamente mesma espessura ou mesma largura, né? Que é uma regra que todo material cerâmico obedece, que é essa questão da relação inversa entre resistência e porosidade. Então esse parâmetro acaba sendo um parâmetro importante, né, de controle. Lembrando que também as cerâmicas elas não têm boa resistência ao impacto, então a espessura da placa é importante para ter a capacidade de resistir a energia do impacto, né, e sem fraturar o material, lembrando que os materiais cerâmicos, como vocês viram no curso, são muito suscetíveis aos defeitos, porque as ligações covalentes são direcionais e a vizinhança é muito importante, o que tem em volta, uma vez que se abre uma fratura, essa fratura desconecta o material e o material fica muito sujeito à ação da trinca, gerando concentrações de tensões sucessivas na cerâmica, que leva ao seu processo de fratura abrupta, ou seja, sem capacidade de absorver impactos e praticamente toda a energia absorvida na fração elástica. As placas cerâmicas, uma propriedade que muito importante como mencionada, é a questão da abrasão. A abrasão foi desenvolvida por um ensaio que é conhecido como PEI, que foi desenvolvido no Instituto de Pesquisas Cerâmicas da Espanha, que é Emanuel Porcelain Institute, que é uma sigla, né, que identifica a sigla PEI, e ela padronizou um ensaio que controla as rotações e padroniza a quantidade de massa de corpo de granalha de aço que faz o desgaste sobre o corpo cerâmico. Então, se costuma produzir abrasivos que têm maior dureza do que os outros, então são esferas de aço com proteção superficial ou engenheirada para ter maior resistência ao desgaste, e se projeta com a superfície úmida, com uma padronização, e se verifica se o número de ciclos com o corpo abrasivo de alta intensidade, que tipo de desgaste superficial causa na placa, tentando observar a sua mudança de cor e brilho e riscos superficiais através de ensaios padronizados de distanciamento de visão, condição de iluminação, para observar os defeitos das placas. Então, o índice PEI, a categoria de 0 a 5 que define os pisos, é muito importante, como eu disse, para a especificação dos ambientes que são adotados na construção civil. Então, como os ambientes públicos, como eu falei de metrô, áreas onde tem muita tráfego intenso de pessoas, precisa
ter limpeza recorrente com produtos altamente abrasivos, se costuma se especificar cerâmicas de altíssima durabilidade, ou seja, que o desgaste não vai afetar a sua qualidade, e então ela acaba sendo aquelas placas cerâmicas que vão resistir a 12 mil ciclos de abrasão, nas piores condições, sem apresentar qualquer risco ou defeito nesse ensaio acelerado de desgaste. Por exemplo, o PI4 é geralmente especificado para ambientes comerciais, né, como áreas comerciais, shopping centers, né, até mesmo áreas de hospitais, esse tipo de coisa, e indo depois para os ambientes mais domiciliares, e tipicamente, como são cozinhas de residências, corredores, até ambientes externos de residências, banheiros, até mesmo paredes onde a abrasão já não é um parâmetro relevante. Então, a classificação P e a compatibilidade dele com especificamente com a condição do uso do ambiente é uma coisa importante que os arquitetos e engenheiros devem conhecer e saber especificar nas construções. Os ensaios de limpabilidade, eles vão criando uma categoria de 1 a 5 de limpabilidade, que começa com exposições frequentes desde produtos fracos de limpeza até produtos cuja a ação é mais forte, como os desengordurantes, até mesmo a questão do ácido clorídrico com meios mais agressivos, e com isso a gente vai verificando se o agente agressivo, após lavagem com água quente 5 minutos, é possível remover, né? Então são as questões de verificar se remove com sabão, se remove com detergente, o quão fácil é remover essas manchas da placa cerâmica, vai desenvolver um índice de limpabilidade da placa, que é usado, deveria ser testado e usado para se especificar, para ter uma compatibilidade com a condição de uso. As placas cerâmicas, apesar desse controle tecnológico setorial e bem feito, e detalhamento e suporte aos escritórios de projeto de arquitetura e de engenharia para adotar materiais de boa qualidade e certificar isso, a gente precisa ter muito cuidado com as questões de aplicação de cerâmicas. É da cultura que veio através da Península Ibérica, que vieram através dos muçulmanos e dos portugueses e dos espanhóis, o uso de revestimentos cerâmicos em fachada, principalmente para proteger os edifícios em lugares como áreas litorâneas sujeitas à maresia, ou que ficam sujeitas a ambientes muito agressivos do ponto de vista ambiental, e proteger o edifício, e até mesmo lavar a fachada. Só que os edifícios verticais, eles sendo aderidos com a argamassa, a qualidade de preparo do substrato, ou seja, aquilo que vai receber a argamassa, a própria argamassa e a argamassa que vai fazer a ponte de aderência com a placa cerâmica, precisa ser muito bem executada, muito bem limpo e muito bem preparada, porque a falha de aderência ou a falha de especificação podem levar a um processo de destacamento da argamassa que faz adesão na placa cerâmica, caso você não manipule adequadamente ou não especifique a argamassa colante adequada, assim como o próprio revestimento de argamassa com o tempo pode envelhecer e começar a fissurar por ciclos térmicos e sofrer fadiga e gerar o processo de destacamento. Então, não basta ter uma placa cerâmica de qualidade, mas é preciso certificar que a mão de obra e as especificações das argamassas, elas vão ser compatíveis e vão permitir a perfeita aderência desse revestimento. Lembrando que as placas cerâmicas, elas precisam ter juntas, e os rejuntes, essa junta, ela precisa ter uma dimensão mínima para absorver a questão da expansão que essa placa vai sofrer com o tempo, ou dos ciclos térmicos, e compatibilizar toda essa dilatação durante o uso, considerando que vão ter dias de insolação muito intenso e dias de frio muito intenso e de chuva, que vão gerar tensões térmicas no material, e que o material vai ter que resistir ou dilatar, né, as suas variações dimensionais compatíveis ao uso.
Então, as fachadas, elas também têm projetos de juntas específicas para absorver as deformações, onde são usados selantes, diversos materiais, e se faz projeto de fachada, ou seja, quanto que eu quero de deformação, como eu vou controlar as deformações da minha fachada com esse revestimento cerâmico. Claro que a tendência atual é muitas vezes usar placas cerâmicas não aderidas, que tem até benefícios do ponto, mas precisa ser projetada com sistemas de insertos metálicos que não corroem e que formam um colchão de ar entre o edifício e a placa de revestimento, melhorando até a questão de isolamento térmico e eficiência térmica dos edifícios e melhora a segurança a esse mecanismo de envelhecimento que ocorre nos revestimentos aderidos. A expansão por umidade é uma coisa que cada placa cerâmica tem e depende da faixa de temperatura com que ela foi produzida. E é importante conhecer e caracterizar exatamente pela questão de que as juntas precisam prever essas deformações e essas expansões que as placas cerâmicas têm. Muitas vezes o material que acaba expandindo e sobre um revestimento aderido e não permite essa deformação, acaba aparecendo trincamento, que é quase como se fosse um gretamento todo da peça, né? E ela fica fissurada, nitidamente com uma patologia visível. Ou também isso, as placas elas acabam gerando tensões e que o projeto de revestimento de fachada não é capaz de absorver e acaba gerando esses desplacamentos por forças de retração que sofrem, que acabam destacando por um processo quase de inchamento e destacamento das placas.